Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Raniel Campos, bem-vindos mais uma vez no meu canal, bem-vindos ao Teologia e Tradução. Hoje nós falaremos de duas mulheres, ou melhor, duas irmãs que não se separaram nem mesmo após a morte. Hoje nós vamos conversar sobre Santa Vitória e Anatólia. Pessoal, quero começar esse vídeo aqui, antes mesmo de abordar as duas personagens que nós vamos conversar hoje no Santo Miojo. Eu quero pedir perdão, porque semana passada eu não consegui lançar um vídeo toda segunda-feira, como eu me comprometo com vocês. A razão é que eu acabei participando de um retiro da minha igreja local, então não pude me organizar aqui, eu realmente me enrolei, não consegui produzir material. Peço desculpas, é um vacilo que eu vou evitar de tomar, então eu agradeço desde já pela sua paciência. Porém, para que você não possa perder nada, eu peço que você me siga no Instagram, no Facebook, no TikTok, aqui no YouTube. O seu apoio é fundamental. Como você sabe, nós temos o Apoia também, que é um baita diferencial pra gente. Ajuda a gente, nos motiva a continuar produzindo conteúdo, tá bom? Então, com tudo isso organizado, é claro, vamos falar sobre as santas de hoje. Anatólia e Vitória são personagens que você vai ter muita dificuldade de conseguir encontrar algum material. Para você ter uma ideia, se você for fazer uma pesquisa, por exemplo, na Wikipédia, você vai reparar que mal tem 2 parágrafos de conteúdo sobre a vida dessas personagens, porque realmente pouco se sabe sobre elas. O que se sabe é que elas eram cidadãs romanas. E há uma divergência se elas de fato eram irmãs ou amigas, mas a questão é que elas tinham uma forte relação juntas e eram cidadãs romanas. E com as duas aconteceu um evento. O evento elas foram obrigadas a se casar com patrícios, homens que não eram cristãos em sua época. E elas, já cristãs, não concordaram com aquela decisão, elas não queriam se casar com esses homens, e eles, irritados, frustrados com aquele posicionamento firme delas de se tornarem de fato cristãs, e não só isso, mas se recusarem a se casar com um homem que não fosse cristão, eles recorrem ao Império, e o Império permite que esses dois homens eles possam praticamente sequestrar essas mulheres e raptá-las para que elas possam ser convencidas, né, por assim dizer, a abrirem mão de sua religião ou mesmo se casarem com aqueles homens. Nesse momento, Vitória e Anatólia elas são separadas. Vitória é levada para a região de Trébula Mutuesca, que hoje é o Monteleone Sabino, na Via Salária. Se o editor conseguir, eu vou pedir para ele colocar aqui. Já a Anatólia, ela é levada para perto de Torá. Então essas duas mulheres, elas são separadas. E a partir daí, né, como vai narrar a história, uma série de eventos, ou seja, tortura ocorre com essas mulheres. Elas são torturadas e martirizadas por sua fé. E no caso, a primeira a falecer é Vitória. Não se sabe ao certo como ela morreu. Existem algumas possibilidades que são expressas em alguns textos. Um dos que eu li mais impactantes foi que num acesso de raiva do seu futuro marido, do seu noivo, por assim dizer, ela é ferida, ela é atacada através de uma faca no seu coração inúmeras vezes e morre. Anatólia não tem um destino muito diferente, ela mal consegue sobreviver aos ataques que ela sofre naquele momento. Porém, o seu noivo, o seu prometido lá, ele decide torturá-la ainda mais. Então ele pede, né, para que ela seja colocada num quarto cheio de cobras. E um homem ficou responsável por isso, um romano e um soldado chamado Audax. E aí vem um diferencial nessa história que vai agregar ainda mais ao mistério, à lenda e realmente à devoção dessas duas grandes mulheres de Deus. Porque ainda que as cobras estivessem lá, referenciando até mesmo Daniel, ela não é atacada. Então a Anatólia, ela, no dia seguinte, ela continua ilesa, não é atacada por aqueles animais. Porém, Audax, no dia seguinte, quando ele abre a porta do quarto e vê que ela não foi atacada, as serpentes, aqueles animais, vão em direção a ele. Porém, ela protege, intercede por Audax para que ele não seja ferido. Naquele momento ele é tocado por um profundo senso de misericórdia por ver aquela mulher naquela condição, ainda assim zelando pela sua vida. Ele fica extremamente impactado por isso e também se converte. E naquele momento, num ataque de fúria, o marido delas leva os dois às autoridades e ambos são mortos a fio de espada. E aí o martírio delas se dá entre os anos de 249 até 251.
média que se tem. É uma história muito simples, muito rápida, com poucos detalhes, e realmente se tem poucos detalhes, eu vou deixar aqui os links abaixo para que você possa ver de onde a gente tirou isso. Há um livro que vai estar abordando um pouco a história dessas mulheres. Eu vou ver se o editor consegue colocar alguns mosaicos bem antigos que já retratam da vida dessas duas mulheres. A questão é que, após a morte de Santa Vitória e de Santa Anatólia, e Santa Audax também ele entra nessa conta, a história dos três, elas acabam entrando em conjunto, isso começa a perpetuar por toda a região, e a história dessas pessoas começa a atingir vários corações, e muitas pessoas começam a se converter pelo testemunho dessas mulheres que escolheram o sofrimento do que uma vida tranquila, já sendo mulheres nobres e se casando com homens mais ricos ainda. Então, elas se tornam um grande exemplo de fé. Não à toa, muitos séculos depois, só no século X, o corpo de Santa Anatólia, Vitória e Audax, eles são encontrados, são descobertos e são levados para lugares específicos. Hoje, todos eles estão numa região chamada Subiaco, e existe um mosteiro lá onde repousa esses corpos. É interessante também, eu acabei não falando no começo, mas quando Vitória ela é morta, ela é basicamente despejada numa caverna. Então, o seu noivo nem sequer se dá o trabalho de enterrar aquela mulher. Ele joga ela numa caverna, porém ela é encontrada algum tempo depois. E até hoje, esse lugar é um lugar de visita onde muitas pessoas conseguem se recordar da história que essas duas mulheres tiveram ao serem noivas de Cristo e se recusarem a serem mulheres de homens que não eram tementes a Deus. Essa é a história de Santa Vitória e Santa Anatólia e Audax, que se converte já pelo grande testemunho dessas duas mulheres. Meus irmãos, é isso. Essa é a história de Santa Vitória e Santa Anatólia. É uma história trágica, é uma história triste, é uma história de muita dificuldade. Nós não temos muitos detalhes, mas a questão é que duas mulheres, ao longo da história, marcaram uma geração por se posicionarem e preferirem ao Senhor ao invés de qualquer outra coisa que elas pudessem receber, ainda que isso fosse positivo. Nós não sabemos, né? Muitas vezes quando a gente ouve essa história, pode vir à nossa cabeça que esses dois homens eram, assim, dois sociopatas, sabe? Duas pessoas muito maldosas, mas quem sabe, assim, caso elas tivessem não sei, caso elas tivessem realmente se rendido, entregue, desistido de sua fé, eles poderiam ter sido bons maridos. Talvez a fúria da rejeição tenha colocado eles naquela situação. Talvez a condição delas se tornarem cristãs também despertasse essa fúria. Então, não quer dizer que elas viveriam um casamento ruim com aqueles maridos. Eu não sei, aqui eu tô só especulando. O que eu quero dizer é que, independente da possibilidade, para elas nada era mais importante do que a sua fidelidade ao Senhor. E elas preferiram ser fiéis ao Senhor do que com as suas próprias vidas e com a sua própria saúde. Santa Vitória e Santa Anatólia, grandes mulheres de Deus, e que antes de partirem ainda puderam colaborar com a conversão de Santa Audax, que também se tornou um grande homem de Deus e um exemplo para nós. Certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, peço que deixem o like, comentário, curtida. Gostou da história? Curtinha? Deixa um comentário. Prefiro uma história mais longa? Dá um comentário. Tudo isso me motiva demais, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado e fiquem com Deus.